O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do nosso presidente, está no centro de uma polêmica. O STF publicou um edital que obriga Eduardo a responder à denúncia da PGR em 15 dias. E o motivo? Coação em um processo judicial. O mais impressionante disso tudo é que Moraes, em uma atitude claramente política, disse que Eduardo está fora do Brasil para fugir da justiça. Será que ele está realmente tentando escapar ou isso é apenas mais uma jogada contra a família Bolsonaro? A situação é grave e, como sempre, a esquerda tentando enfraquecer nossa base. Vamos conversar sobre o que está por trás disso e como podemos reagir. O ministro Alexandre de Moraes acabou de dar uma decisão sobre o caso de Eduardo Bolsonaro, que, vamos lembrar, foi denunciado há uma semana pela Procuradoria-Geral da República por coação à justiça. Tanto ele quanto o Paulo Figueiredo, blogueiro que mora nos Estados Unidos, uma dupla que patrocina ataques contra o Brasil, inclusive apoia o tarifaço de Donald Trump contra o nosso país. São vários pontos dessa decisão. Vamos então juntos aqui, que a gente separou 2 pontos que são muito claros. O primeiro, em qualquer denúncia, a gente tem que ter a notificação do denunciado. E aí, Eduardo Bolsonaro está oferecendo dificuldades, segundo a decisão do ministro Moraes, para ter essa notificação feita, porque assim que a notificação é feita, começa a contar o prazo para a defesa apresentar sua manifestação. Enquanto ela não é feita, essa notificação, o prazo não corre. O que o ministro está dizendo? O seguinte, olha, não resta dúvidas de que o denunciado, nesse caso Eduardo Bolsonaro, mesmo mantendo o seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do artigo 4º da lei que ele cita de 1990, sua citação por edital. Tem mais que isso. O ministro Alexandre de Moraes determinou cooperação internacional. O que isso quer dizer? Mais medidas para que o Eduardo Bolsonaro, além de, por esse edital, consiga ser notificado. Basicamente, a residência de Eduardo Bolsonaro é Brasília, só que ele está nos Estados Unidos desde fevereiro ou março. E lá está tendo essa dificuldade de notificação, que eu já expliquei. Não tem notificação, o caso não anda. E aí tem essa medida contra o Eduardo Bolsonaro. E aí, sobre Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o ministro Moraes, na página 6, na última página, vou pedir para a gente plugar, pede para separar as condutas dos dois, porque os dois foram denunciados, ele pede ali a separação da denúncia, né? O Paulo Figueiredo, ele tem residência fixa nos Estados Unidos, então não tem esse problema de notificação, e o Eduardo Bolsonaro está lá, mas está com essa dificuldade, né? Segundo o próprio ministro, que é feita por vontade de Eduardo Bolsonaro, que acaba travando tudo aqui. E aí, na decisão, ele fala o seguinte, que expressamente o próprio Eduardo Bolsonaro já sabe que foi denunciado e que as autoridades estão tentando alcançá-lo. Mas, segundo o ministro Moraes, nesse caso, ele preferiu postar do que receber a notificação. E vamos falar um pouquinho também de devido processo oval? Porque o ministro Alexandre de Moraes decidiu, nesta segunda-feira, dia 29, dar seguimento ao processo criminal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, sem notificação pessoal. O deputado está nos Estados Unidos e, segundo Moraes, tem criado dificuldades para ser notificado pela Justiça brasileira sobre a denúncia por coação apresentada pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Nas palavras de Moraes, aspas, além de declarar expressamente que se encontra em território estrangeiro, para se furtar a aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência por parte do denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos, sobre qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social, antigo Twitter. Segundo Moraes, não restam dúvidas de que Eduardo Bolsonaro, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado. A notificação de Eduardo será feita por edital com a comunicação oficial da denúncia publicada em algum veículo de comunicação público. Bom, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer a presença aí a visita do nosso amigo Tarcísio, nesse momento difícil que o meu pai atravessa. Eu quero fazer um breve comentário aí que é
editorial da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que, passada a condenação do presidente Bolsonaro, o STF deve abandonar o ativismo e os excessos, reconhecendo claramente que tudo que houve até aqui com relação ao presidente Bolsonaro não foi nada além de ativismo e excesso, e esse mesmo editorial trazendo que agora, nesse momento em que o presidente Fachin está assumindo, que o ministro Fachin está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, esse editorial fala em autocontenção do Supremo, que deve ser a sua missão principal. Então eu quero pedir a Deus que realmente dê muita sabedoria e força ao ministro Fachin para que ele consiga fazer essa autocontenção, que foi tudo que não aconteceu, tudo que nós sempre queríamos que tivesse acontecido desde o início, para que não chegássemos até hoje o Bolsonaro, prova viva de que esses excessos continuam. Alguém que foi preso por uma ação em que ele sequer foi denunciado, já há alguns dias já era para ele ter tido as suas medidas cautelares suspensas, revogadas, e até agora a gente não vê nenhuma resposta do ministro relator. Então, dito isso, a conversa aqui hoje com o Tarcísio foi realmente uma visita de amigo, bate-papo sobre amenidades, obviamente falamos sobre política, e da minha parte, o recado que eu quero dar para todo mundo, para que não haja dúvidas, é que independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, Tarcísio, nós, os partidos de centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026 para a gente recolocar o Brasil nos trilhos a partir de 2020. Nós sabemos que há uma dificuldade energúmena do ministro Alexandre de Moraes em aceitar qualquer tipo de acordo ou de anistia para poder anistiar Bolsonaro e os demais. Agora, qual é a sua posição, Nicolas? A minha posição é que inclua todos, até mesmo porque este é o caminho de pacificação, e é um caminho muito barato para poder anistiar todo mundo, inclusive até o próprio ministro Alexandre de Moraes, que cometeu violações de direitos humanos. Ele está sendo aplicado com uma sanção pelo o país mais democrático e o país mais sólido, que nós temos hoje, como um violador de direitos humanos. Então isso não é qualquer coisa. Então precisa de colocar o pingos nos is. Essa anistia, não vou falar nem ampla, geral e restrita, porque a anistia já é isso. Uma anistia é o caminho da pacificação do nosso país. Mas a gente sabe que tem entraves. Então, o primeiro passo é o passo na Câmara, e aí a gente não sabe como vai vir o texto. Se o texto vier a todo mundo, ok, seremos a favor da anistia, claro. Se ela vier, tirando diversas pessoas, é claro que nós colocaremos ali destaques para ser votado. E este é o ponto importante que eu peço para que você aí, que está vendo essa entrevista, cobre do seu deputado, para que ele vote favorável aos destaques, que obviamente coloque todos nesta anistia. E aí depois dessa batalha, obviamente, isso vai para o Senado, e aí é uma